Bom dia, queridos. Vou usar esse microfone porque falar de manhã, de tarde, de noite, minha voz vai acabar cansando. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto. Vamos pedir que Deus nos abençoe hoje de manhã. Senhor, nós te pedimos um coração sensível, uma mente disposta. Te pedimos a Deus que, de alguma maneira, os nossos olhos espirituais sejam iluminados pelo Espírito Santo, para que possamos compreender, entender, intuir aquilo que precisa ser compreendido, aquilo que precisa ser absorvido por nós na nossa caminhada, com temor, com tremor. Nesta oração nós te pedimos, ó Deus, a consciência de lidarmos com os assuntos sagrados, os assuntos que dizem respeito ao mistério de Deus, com reverência, com dignidade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há mais ou menos 18 anos, eu comecei a igreja que hoje pastoreio em São Paulo. Eu era pastor em Fortaleza. Nossa igreja havia crescido muito em Fortaleza, numericamente, e nós resolvemos plantar igrejas em outras cidades estratégicas do Brasil, como fruto da nossa experiência lá em Fortaleza. E eu, então, fui plantar a igreja que sou pastor hoje, a Igreja Bethesda, em São Paulo. Comecei no nosso apartamento, na verdade, na sala da nossa casa, do nosso apartamento. E foi muito difícil, porque eu comecei exatamente no período em que os grandes movimentos de confissão positiva, teologia da prosperidade, estavam no seu apogeu em São Paulo. E começar uma comunidade com outro discurso, com outra pegada, foi complicado, foi difícil, foi árduo. Ainda mas no começo ainda pior, né? Todo começo é mais complicado. Eu me lembro que no comecinho ali os primeiros meses, primeiros 15, 20 dias, primeiros 15, 20 dias não, 2, 3 meses, 4 meses, que a gente estava começando ali, engateando, eu estava formando a minha rede de amizades, a rede social minha nova, né, que eu não tinha. Eu era novo na cidade, cearense, em São Paulo, né, nordestino em São Paulo, com todo o estigma. E eu fui convidado para uma festa de aniversário. E cheguei lá nessa festa de aniversário, uma pessoa, sabendo que eu queria começar uma igreja, eu estava começando uma igreja, veio a mim e falou: olha, Ricardo, tem aquela senhora ali, e me apontou para uma senhora, meia idade, aquela senhora ali, ela está sem igreja. Aí eu pensei, ovelha sem pastor, pastor sem ovelha, deu certinho, né? Vou me aproximar dela e vou fazer um proselitismo aqui bem explícito. Aí me aproximei dela e tal, e me apresentei como pastor, e quebramos ali o gelo um pouquinho. Aí eu falei para ela: olha, a pessoa me falou que você está sem igreja, eu estou começando uma comunidade, se você quiser nos visitar. Ela disse: ah, pastor, eu nem posso, porque eu tenho uma receita médica do meu psiquiatra que eu não posso botar os pés numa igreja evangélica durante pelo menos um ano. E eu fiquei abismado, né, com essa
com essa fala dela. Porque quando eu era pastor em Fortaleza, o psiquiatra do hospital público lá de Fortaleza era pastor presbiteriano, e muitas vezes ele receitava que a pessoa fosse me ver. Aliás, não só a mim, outros pastores, ele tinha uns 3 ou 4 pastores na cidade que ele receitava: o seu problema aqui é ver um pastor, vá ver esse aqui. E a pessoa chegava lá no meu gabinete, lá na igreja, e disse: olha, eu tenho uma receita aqui que o médico, o doutor tal, mandou eu lhe visitar. E eu conto isso porque eu acho que tem uma dimensão que nós precisamos observar, que às vezes as comunidades, qualquer uma, pode se transformar numa comunidade não de cura, não terapêutica. Ela pode se transformar numa comunidade de adoecimento. Adoece a pessoa. Quer dizer, ela foi lá para um terapeuta dela, foi lá para um clínico, e ele falou: o seu problema é a sua comunidade, você não pode botar os pés mais lá, ela está lhe adoecendo, a sua comunidade está lhe adoecendo. E o que eu observo é que hoje, eu diria que nós estamos correndo o risco de passar o ponto do equilíbrio no que diz respeito ao mundo e à cosmovisão evangélica. As igrejas serem mais adoecedoras do que comunidades de terapia. É possível ela ser mais geradora de patologias e de disfunções e de desequilíbrios emocionais do que de cura. E como que essa eu acho que é o nosso grande desafio. Quando que uma comunidade deixa de ser uma comunidade de cura e passa a ser uma comunidade terapêutica? Quando que uma comunidade deixa de ser uma comunidade que acolhe, que resgata, que sara a pessoa, que equilibra o ser humano, que dá a ele elegância na vida, e quando que aquela comunidade o destrambelha, o joga num desequilíbrio emocional, funcional. E eu, como pastor, hoje observo como a igreja é formadora de neuroses, é formadora de desequilíbrios dos mais diversos. Pessoas que nos procuram, e eu diria que o grande momento hoje daqueles que estão envolvidos com comunidades locais, com igrejas, é de se prepararem. Eles devem se preparar para pegar o refluxo. Em outras palavras, devem se preparar para buscar de volta, ou para acolher de volta, aqueles que a própria igreja feriu, aqueles que a própria igreja magoou. Nós fizemos lá na nossa comunidade, inclusive, um seminário, um final de semana, sobre abuso religioso, e depois eu até gravei um DVD, tem aí, sobre cura para feridas religiosas. Quando que a igreja gera feridas religiosas, mágoas no coração das pessoas. Então, eu vejo hoje, por esses indicadores, que o movimento evangélico ele está numa profunda crise, uma crise de identidade. Então, eu não sou crítico pontual, mordaz, de segmentos que hoje são caricaturais, quer dizer, são caricaturas do movimento evangélico, como, por exemplo, a Igreja Universal, ou R.R. Soares, ou a Igreja Internacional da Graça, ou esse novo apóstolo que está aí nas paradas do sucesso, Valdomiro Santiago. Eu acho que esses elementos mais caricaturais, eles são apenas a exacerbação de um modelo, do modelo que esgotou-se. O problema não são eles, o problema é o modelo que está esgotado. É um modelo que perdeu força, é um modelo que perdeu relevância, significação, pertinência no tempo que nós vivemos. Estamos hoje respondendo perguntas que ninguém mais faz. E estamos sem respostas
para novas perguntas que estão sendo colocadas. Estamos com uma igreja que é muito infantilizadora da nossa maturidade humana, processos religiosos que, ao invés de produzirem maturidade, produzem infantilizações, né? É a disfunção psicológica da oligofrenia. Então, eu uso muito essa expressão na nossa comunidade lá em São Paulo. O oligofrênico é o adulto que não cresceu. Isso é uma patologia, né? A psiquiatria, um oligofrênico é um ser humano adulto que ainda tem comportamentos infantis. E o que eu mais observo, eu não estou falando de outros, eu estou falando da minha própria comunidade, são oligofrênicos espirituais. Seres humanos que ainda dependem de certas e determinadas lógicas para organizar as suas vidas, que são lógicas infantis, não são, humanamente falando, maduras, e que produzem deficiências, as mais doenças, disfunções, desequilíbrios, das mais diversas, que às vezes, isso é que eu falei ontem, sobre o fio da meada, o fio da camisa, aquele fio que está descosturando da camisa da gente, e a gente começa a puxar e percebe que ele está descosturando a camisa toda. Às vezes a gente não percebe que um pequeno fio tem implicações gravíssimas em várias e várias áreas. Por exemplo, essa teologia fatalista, de um Deus intervencionista, que foi a nós ensinado, que todos nós que temos, eu não estou falando dos novos convertidos, quem aqui é de berço mais antigo, dentro do meio evangélico, foi treinado dentro dessa concepção de um Deus intervencionista, de um Deus determinista da nossa vida. Você começa a lidar, por exemplo, com uma geração de mulheres, eu digo isso com toda reverência, sem brincadeira nenhuma, mulheres que não casaram, mulheres que ficaram solteiras, e todos nós sabemos que há toda uma pecha, há toda uma pressão, há toda uma discriminação com mulheres que não casam no Brasil, né? Tem piadas, tem expressões jocosas, ficou para titia, vitalina, isso, aquilo, outro. E eu já encontrei muitas mulheres, que foram treinadas dentro desse mundo evangélico, que não casam por diversos N motivos, também aqui não convém falar, entre os muitos motivos, é que o meio evangélico é predominantemente feminino, tem mais mulher do que homem no meio evangélico. As mulheres não casam, porque está proibido, não pode casar com um descrente, não pode casar casamento misto, não pode isso, não pode aquilo outro, e tem uma promessa feita de que Deus vai lhe dar a sua bênção, de que Deus vai arranjar o seu marido, de que Deus tem preparado aquele que é o seu. Esse tipo de jargão, de clichê que é dito nas igrejas. E eu já encontrei muitas mulheres que dizem assim, se Deus queria fazer isso comigo, por que Ele me deu a esperança de um dia me casar? Por que Ele, em outras palavras, sacaneou comigo? Quer dizer, eu esperei a vida inteira, orei, tem seminários aí que manda até fazer a listinha das características do homem que você quer e peça a Deus. E a gente, a princípio, acha que é uma coisa boba, mas não é. É adoecedor. Quer dizer, lá na frente, esse fio da camisa, lá na frente, gera dores, gera horrores na vida das pessoas. Gera uma inquietação muito grande. Então, eu digo que o mundo evangélico, o problema não é a gente criticar o que os outros estão fazendo, não é criticar na superfície das ações e dizer o que ele está fazendo está errado. Porque a minha opinião, se vocês quiserem a minha opinião sincera,
sobre essas igrejas que a gente muito critica, neopentecostais, esse movimento de teologia da prosperidade, a nossa grande indignação evangélica é que eles usam exatamente a nossa lógica, só que eles instrumentalizam. Mas a lógica é a mesma, nós vivemos dentro daquela lógica. O mundo evangélico trabalha dentro daquela lógica, aquela é a lógica. Só que é uma lógica inescrupulosa, nós ficamos com raiva disso. E em outras palavras, eu usei essa lógica toda e minha igreja é pequena, e o cara usou a mesma lógica que eu sempre usei, e olha a igreja dele, tem jatinho, mora na Europa, tem casa em Miami, viaja, não está certo, a gente fica indignado. Mas a lógica é a mesma. A teologia fundante, os pressupostos fundantes são os mesmos, que todos nós usamos. É a lógica. Você pode discutir os valores éticos, você pode discutir a exacerbação, a caricatura, que muitas vezes eles se transformam. Aí é outro detalhe. Mas a lógica, você não pode discutir, ela está lá, é a nossa, é a de todos. De um Deus intervencionista, um Deus que entra na história com salvamentos espetaculares, com livramentos espetaculares, com milagres. E então o que nós precisamos, na verdade, discutir, trabalhar, conversar, não é na superfície das ações, é fazermos aquilo que o Comblan chama de teologia crítica, em contraponto a uma teologia cínica. Teologia crítica e teologia cínica, para o José Comblan, a diferença entre teologia crítica e teologia cínica é que a teologia cínica, ele chama de teologia cínica, é aquela teologia que se contenta em repetir aquilo que foi dito. Não é cínica porque é maldosa, porque é sem caráter. É porque é uma teologia que se contenta em repetir o que foi dito. Você aceita acriticamente aquilo que foi lhe dito. Sempre foi assim. É uma vaca sagrada que ninguém toca, é um tabu que ninguém mexe. E vamos continuar falando. E a teologia crítica é aquela que não discute apenas o que está sendo feito, discute os pressupostos que deram chão, deram alicerce para aquilo que está sendo feito. Quais foram os pressupostos que serviram de alicerce para aquilo que ele está fazendo? Esses pressupostos precisam ser discutidos numa teologia crítica. Você voltar e dizer o seguinte: qual é o pressuposto dessa ação? Por que ele está fazendo isso? Não a partir de uma lógica mercantilista, utilitária, nada. Por que ele está fazendo isso? A partir de um pressuposto teológico, de um pressuposto conceitual. Qual é o conceito no qual ele põe o pé dele? Porque se a gente for ver bem, todas essas igrejas neopentecostais, os pressupostos conceituais e teológicos são muito semelhantes a de todos nós aqui dentro dessa sala. Nós pensamos dentro da mesma lógica, dentro do mesmo edifício, dentro de uma mesma... E eu gosto de fazer não sei se eu usei ontem aqui, de manhã ou se foi à tarde, quando eu estava falando com os professores aqui do seminário, a ideia do prédio, a ideia de um edifício. Um edifício você tem, um edifício de 10 andares, né? E esses 10 andares a gente coloca assim, o cara que está no porão é aquele pastor da igreja neopentecostal, que vende rosa ungida, que vende sal grosso, que faz o que for. Está lá no coisa. E lá em cima, no andar de cima, no andar 10, está o Billy Graham, quer dizer, de 1 a 10, né? Do porão ao 10, dentro desse edifício. E aí os andares, as fatias de andar, podem significar para nós os níveis de critérios com que se trabalham as questões teológicas, as questões éticas. O cara que está lá em cima é um cara extremamente ético, o cara é extremamente criterioso, mas ele está dentro do mesmo edifício.
O edifício é o mesmo. Fazer teologia crítica é você descer do edifício, atravessar a rua, ir para a calçada do outro lado e olhar o prédio de fora. E isso é extremamente, em primeiro lugar, perigoso. Porque você está se arriscando a botar o pé na calçada da heresia, da apostasia. Você está correndo o risco de... Você está saindo do seu edifício, do seu gueto, né? Você está saindo da sua zona de conforto relacional. Você está dialogando com gente que... Você está olhando de fora, você está se propondo a olhar de fora. Isso é muito complicado. Nós temos vários impedimentos que o Juan Luís II chamava de marcos categoriais. Marco categorial, ele considerava os impedimentos que eu tenho internos e que me são muitos deles inconscientes, que me impedem de ver criticamente aquilo que eu faço. Um deles é, por exemplo, eu sou pastor, preciso pagar minhas contas. Eu tenho família, eu pago condomínio, eu pago prestação de carro, eu pago seguro de saúde. E eu, para descer desse prédio e atravessar a rua, o primeiro marco categorial que eu tenho é, cara, e se me botarem para fora, e se eu perder gente, e se eu não conseguir pagar minhas contas? Então, esses marcos categoriais me impedem, tornam a minha visão nublada, usando aqui a metáfora do dia de hoje. Fica nublado, eu não consigo ver. Aliás, eu me recuso a ver, mas é uma recusa inconsciente. É um marco, é um impedimento que eu tenho interno. E muitos outros, né? A minha rede social de amigos. Quer dizer, não existe nada mais perverso do que você perder a sua rede social de amigos. Inclusive, era assim que os romanos, antigamente, calavam a boca de um cara. Ele matava a pessoa civilmente, não precisava matar ele, tornava o cara civilmente inábil, exilava ele, botava ele numa ilha, que ele perdia o seu núcleo de amizades e ele deixava de produzir. O cara era um escritor, Ovídio, um poeta, considerado um poeta maldito, porque escrevia naquela época o que se considerava pornografia. Como calá-lo? Como calar a boca dele? Exila. Bota ele numa ilha, ele perde a rede social dele e ele não consegue mais produzir, ele não consegue mais fazer o que ele tinha que fazer, que eram os gulags da ex-União Soviética. Botava o cara lá na Sibéria, o cara não tinha mais rede de contato, não tinha mais amigo, não lia, não tinha mais acesso à biblioteca, parava de produzir, matava ele socialmente, matava ele civilmente, sem precisar matar ele numa guilhotina, numa forca. Então, você descer do prédio é muito complicado, porque você perde os seus amigos. O cara fala, meu, você está ficando louco? Você está agora gostando de Fernando Pessoa? Você passou a gostar do Djavan? Você está ficando louco? Você pode gostar do Feliciano Carvalho, do Joia Júnior, você era para gostar do Philip Yancey, você está gostando do Philip Roth, você está gostando do John Updike, você está gostando do Dostoiévski. Pô, você está ficando louco, meu. Você vai ficar um herege se você começar a ler esse povo. Você volte para o seu arraial. Quer dizer, começa a ficar, e a gente começa a ficar, meu, é mesmo, tem alguma coisa errada comigo. Por que eu estou gostando dessa turma? Por que eu gosto mais de um show do Djavan do que eu gosto de um louvorzão na praça pública? Tem alguma coisa errada comigo. E você começa a entrar em crise pessoal. Mas é nessa crise, quer dizer, nesse exercício, muitas vezes doloroso, que há a produtividade, que há a criatividade. Rolomei, o psicólogo Rolomei, dizia isso, que só os transgressores é que são criativos. Só quem transgride é que cria, porque quem fica dentro do mesmo reduto o tempo inteiro, ele perde a sua criatividade. Ele tem que botar o pé no pé da heresia, no pé do ateísmo, no pé o pé fora do círculo um pouco, olhar por cima da cerca, do seu próprio quintal, olhar por cima da cerca, olhar o que está acontecendo lá fora, dialogar, conversar, examinar de tudo e reter o que for bom, né?
a ser bíblico. Tem que examinar de tudo e reter o que é bom. Começar a fazer esse tipo de... que é um exercício de maturidade. Né? Um exercício de maturidade. O maduro, quem tem maturidade, é que começa a fazer esse exercício de dialogar, de conversar, de se expor, de sentar na mesa de pecadores, de não ter medo. Eu tenho um amigo que ele foi criado em igreja evangélica, batista, e ele falou do horror que ele teve a vida inteira de gente do mundo. Gente do mundo. E ele falou, cara, eu vivi a vida inteira minha tendo medo de gente do mundo, porque do mundo. E aí eu passei no vestibular, fui para a universidade e fui para a minha primeira mesa de barzinho. Fui para o primeiro encontro social na casa de um amigo que não era cristão, que não era evangélico, não era cristão, não sei, né? Não era evangélico. E ele falou, eu fiquei... Aquela noite eu não consegui dormir, porque os caras que me diziam que eram do mundo, que eram horrorosos, eram pessoas boas, eram pessoas amigas, às vezes até muito mais solidárias do que o meu amigo de mocidade de igreja. E eu falei, tem alguma coisa errada comigo, eu estou gostando desse povo. Eu não era para gostar desse povo, eu era para olhá-los com reservas. E eu estou gostando, o que está acontecendo? Ele disse, passou a noite sem dormir. E é isso, eu acho que essa disposição de atravessar a rua, de olhar de fora, de imaginar, eu quando prego, nos domingos, eu sempre penso isso. O que pensaria uma pessoa que viesse a essa igreja, me ouvir, porque o amigo convidou, porque o vizinho insistiu, porque o parente chamou, e que é kardecista, e que é católico, e que é professor da universidade, que é o psicólogo do cara. O cara está fazendo terapia com outro e diz, eu quero saber por onde você anda. Eu vou na igreja, então eu quero ir lá ver onde é a sua igreja, me dá um endereço que eu vou lá. Como é que o terapeuta de um dos membros da minha igreja se sentiria sentando, me ouvindo pregar num domingo à noite? Será que ele se levantaria da cadeira e pensa assim, isso aqui é um bando de louco, maluco, esse pastor é um imbecil? Como é que ele se sente? Nós temos que fazer esse exercício crítico com nós mesmos. Quer dizer, eu não quero que todo mundo concorde comigo, não quero que o cara que é budista, que senta lá, ou o professor da universidade, mas pelo menos ele diga aquilo que foi dito, que não sei se é lenda urbana, mas eu li num livro do John Stott, que David Hume, o grande filósofo inglês e ateu convicto, disse que um dia ele andando apressado por uma das ruas de Londres, e alguém falou, para onde você vai? Você está tão apressado? Ele disse, eu vou ouvir George Whitefield, grande pregador metodista. Falou, mas o Whitefield prega tudo que você não crê. Ou, você não crê nada do que o Whitefield prega e fala. E ao que Hume teria dito, eu não creio em nada do que ele prega, mas ele crê. Mas ele crê. Em outras palavras, vale a pena ouvir, mesmo sendo ateu, um homem que crê naquilo que fala com argumento, que fala, vale a pena ir lá, eu vou lá vê-lo, ouvi-lo. Então, essa ideia, eu acho que nós evangélicos, assim, criamos o nosso mundo e perdemos o senso crítico daquele que nos ouve, perdemos o diálogo. Então, eu tenho uma sensação muito grande, e eu falei isso ontem para os professores aqui do seminário, que o mundo evangélico, na minha opinião, perdeu força. O paradigma esgotou-se. E eu ofereço algumas razões porque eu acredito que o paradigma se esgotou. Primeiro, é que o movimento evangélico não tem uma identidade mais
ou não conseguiu ter uma identidade fundamental. A identidade do movimento evangélico nunca conseguiu se firmar. O guarda-chuva do movimento evangélico se tornou tão largo, a expressão evangélico, hoje é tão larga, esse guarda-chuva é tão grande, cabem tantas pessoas dentro do movimento evangélico, que ele acaba não sendo coisa nenhuma. Evangélico é desde aquele que é tradicional, que canta hinos ainda tradicionais nos seus cantores, batista, é evangélico um Fanini e é evangélico uma Neuza Itioca, Valnice Milhomens e é evangélico Ricardo Gondim. Todo mundo é evangélico. E quando um movimento perde ou não tem uma identidade, não conseguiu. Tem um autor norte-americano, um historiador também brilhante, chamado Mark Noll. Ele escreveu um livro muito importante chamado Desconstruindo o Evangelicalismo, a história do movimento evangélico na era do Billy Graham. Desconstruindo o Evangelicalismo. Ele não tem em português, só tem em inglês. E o Mark Noll diz isso, que o movimento evangélico nunca conseguiu uma identidade definidora do movimento, que o movimento pentecostal tem. Quer dizer, o movimento pentecostal clássico, né? Eu também tenho um amigo que diz que não existe mais o movimento pentecostal clássico. Não existe mais pentecostalismo, como a gente entende. Que o movimento pentecostal na América Latina, todo ele hoje é neopentecostal. Ele se neopentecostalizou todo, ponta a ponta. Inclusive as igrejas tradicionais, como a Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, essas igrejas quadrangulares, do pentecostalismo mais clássico, toda ela hoje é neopentecostal. Então, o movimento evangélico nunca teve, como teve o movimento pentecostal, uma marca identificadora. A marca identificadora do movimento pentecostal foi o falar em línguas estranhas, foi o batismo no Espírito Santo. Essa era a marca identificadora. Isso é o que define o movimento. E o movimento evangélico não tem. Então o movimento evangélico é tudo, inclusive pentecostais. Cabe todo mundo lá dentro. E quando um movimento perde essa força de identidade, ele deixa de perder, ele não tem mais sua relevância. Então, dizem que também, que eu não sei se é lenda urbana, mas eu ouvi que alguns alunos foram presos na época que ainda existia a Tchecoslováquia. Ainda na época que a Tchecoslováquia era um país satélite da União Soviética. E eles foram presos pichando o muro. E estavam pichando slogans anti-regime, contra o regime. Foram presos. Alguns alunos universitários foram presos, chegaram na delegacia, o delegado falou: olha, vocês estão presos sob duas acusações. Dilapidação do bem público, vocês estavam pichando o muro, e porque vocês estão se insurgindo contra o socialismo. Ao que um dos alunos teria perguntado ao delegado, quando ele disse: vocês se insurgiram contra o socialismo, o aluno perguntou: e o que é socialismo? E o delegado não soube responder. E aí o teórico diz o seguinte, que no instante que o delegado não sabe responder mais o que é, aquele regime perdeu força. Porque é para ter na ponta da língua. É para saber exatamente o que é. Se eu perguntar aqui nesse auditório o que é ser evangélico, nós mesmos não sabemos. Porque é tão difuso, é tão confuso, é tanta coisa que nós mesmos não sabemos o que é.
Nós mesmos vamos passar aqui a manhã inteira, um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Perdeu essa relevância, perdeu essa força. Segundo, eu diria que o movimento evangélico, ele não tem mais, por assim dizer, um rito de iniciação, que é fundamental nas religiões, né? Ande pelas igrejas evangélicas e pergunte às pessoas assim: amigo, por que você é crente? Faça essa pergunta. Por que você é crente? Por que você é evangélico? A resposta que ele der, ela vai ser uma resposta tão subjetiva, tão intimista, que ela cabe em qualquer outra tradição religiosa. Quer dizer, se você perguntar por que você é evangélico, a resposta que ele vai lhe dar, ela é tão comum que ela cabe também no espiritismo, no budismo, no hinduísmo. Em outras palavras, os sujeitos do meio não sabem por que o são. Não sabem por que o são. Está acontecendo pela primeira vez no movimento evangélico aquilo que acontecia no catolicismo popular, que os sociólogos chamam de dupla pertença. Não sei nem se escreve com C cedilha, mas dupla pertença. O que é dupla pertença? É você ser de duas identidades religiosas distintas ao mesmo tempo. Isso já acontece no meio evangélico. Ele é crente, ao mesmo tempo que é umbandista ou é de uma religião afro-brasileira qualquer, ao mesmo tempo. Isso só dá um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui à Bahia, um evento aí que eu não me lembro mais qual, e aí fomos fazer um tour pela cidade. Estávamos na Cidade Baixa, no mercado ali embaixo, e fomos subir para o Pelourinho. Para subir para o Pelourinho você pega o elevador Lacerda. Peguei o elevador Lacerda, quando a porta do elevador Lacerda abriu-se na Cidade Alta, abriu-se, tinha uma cigana na minha frente, muito pobre, e ela tinha um bócio enorme aqui, feio, desfigurando-a como pessoa, e ela muito pobre, muito esfarrapada. Quando eu vou descendo, ela diz: o senhor, deixa eu ler a sua mão? Querendo dinheiro, né, para ler minha mão. Eu me apiedei daquela mulher, tive compaixão dela. Eu falei assim: eu deixo você me ler minha mão por quanto? Ela falou lá um valor, acho que R$10, R$5. Eu digo, era R$5, eu acho. R$5 eu leio sua mão. Eu digo, eu te dou 10, você lê minha mão, e o tempo que você gastar lendo a minha mão, depois você deixa eu falar para você, eu conversar com você. Então, se você gastar 5 minutos lendo a minha mão, eu quero 5 minutos conversando com você. Você deixa? Ela disse, claro, dinheiro, né? Claro. Aí eu estendi minha mão, ela falou um monte de coisa lá sobre mim, na minha mão, olhando. Aí quando ela terminou de ler minha mão, eu disse, agora eu quero falar para você. Eu quero falar para você do amor de Jesus pela sua vida. Ela disse, nem precisa. Estou fazendo a campanha das 7 semanas por esse meu boss aqui na igreja e tal. Ela estava plugada numa igreja, fazendo a semana da cura para poder desaparecer aquele bócio dela. Quer dizer, ela faz o ponto de leitura de mão como cigana de manhã e à noite ela vai na igreja evangélica esperar a cura da sua doença. Isso é o que se chama de dupla pertença. É de dois, que era muito comum entre os católicos, né? Menininha do Gandoá, na Bahia,
quando foi feito o censo estatístico do IBGE, perguntaram qual era a religião dela, ela disse católica. Ela disse católica. Dupla pertença, quer dizer, ela se entende como um sujeito religioso de duas identidades religiosas diferentes e não vê conflito nisso, não vê problema nisso. E isso acontece muito porque o catolicismo popular, como agora o movimento evangélico que se torna popular, você já começa a ter em algumas cidades os índices da população evangélica muito altos, 20%, 30% de evangélicos, você começa a ter esse mesmo fenômeno, essa mesma, quer dizer, o crente trafega entre dois mundos diferentes. E quando é que a gente percebe que o paradigma está se esgotando? Ou se esgotou? Quando você precisa fidelizar o seu público. Essa é uma outra expressão que é do marketing. E a propósito, a criatividade do meio evangélico não é sinal de fortaleza, é sinal de fraqueza. Um movimento que precisa se reinventar todas as semanas para manter o seu público, tem alguma coisa errada na relação dele com o seu público. Por exemplo, uma igreja que precisa o tempo inteiro ter uma nova campanha, um novo movimento. Quando eu digo campanha, não são essas campanhas de oração. Tem que fazer uma coisa, tem que fazer uma semana disso, um louvor daquilo, tem que chamar um cantor, tem que chamar um pastor de renome, tem que fazer... Isso indica o quê? Indica que ele não tem força, ele precisa ter uma máquina de mercadologia, de marketing, de relações públicas, e de e-mail, e de tal, para poder manter o público dele. E isso é comum hoje em todos os pastores. Eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso, que é pastor. Todos têm que fazer isso. Quer dizer, se eu descuidar, eu perco o meu público. Eu perco o meu auditório. O trânsito evangélico de um lado para o outro indica que quando eu preciso fidelizar o meu público, é porque eu não tenho força. Porque eu perdi força, eu perdi relevância. Tem que o tempo inteiro estar se recriando, ressignificando, senão perde o público. Porque o que há de mais próximo hoje de uma feira livre no ambiente, no espaço religioso, é o movimento evangélico. Vocês sabem que em economia, a ideia mais próxima de um mercado perfeito é uma feira livre. Porque não se paga impostos, porque a lei da oferta e da demanda funciona, né? Então, por isso é que a gente fala, sempre a gente fala, mais barato do que banana em fim de feira. Banana em fim de feira. Porque o mercador lá, o mercadejador lá da banana, está acabando a feira, ele não pode levar a banana para casa, porque ela vai apodrecer, ela vai estragar. Então o preço cai, porque ele tem que vender. Então é a mesma coisa da minha necessidade de fidelizar. Então tem aí uma proposta norte-americana de que você não deve pregar coisas muito complicadas, simplifique a sua mensagem. Existe até uma expressão em inglês, user-friendly, quer dizer, fale a linguagem mais acessível do povo, não pregue muito, intercale a sua pregação com um vídeo do YouTube e tal, porque o povo... Não, então, isso, né? E o pentecostal, né? O pentecostal quando foi aquela onda, né? Isso foi muito da Donep, onda de testemunho. Todo culto tinha que dar testemunho. Eu pensei comigo naquela época, quando eu vi toda igreja tinha que dar testemunho de salvação, o cara foi ladrão, o outro foi assassino,
e aí dava testemunho e tal, eu digo, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Por quê, pastor? O que é que você tem contra testemunho? Porque, de repente, vai chegar um ponto que o cara vai dizer, olha, eu assaltei um banco. E aí todo mundo vai dizer, isso foi fraco esse testemunho. A gente quer um mais. Aí chegaram eles, né? Eu fui numa das nossas igrejas lá no Nordeste, e o pastor falou, rapaz, veio aqui um feiticeiro, ex-feiticeiro, que comia entranha de defunto no cemitério, não sei o quê. Eu falei, cara, qual é o próximo testemunho que tu vai dar depois desse? Quer dizer, daqui a pouco nós vamos ter o quê? Que tipo de testemunho? Quer dizer, a gula por coisas cada vez mais maravilhosas, assombrantes e tal, que é a necessidade de fidelizar o público. Quer dizer, o simples, chegasse um irmão lá e dizer, olha, irmãos, eu quero dar meu testemunho, eu cresci na igreja, meu pai foi um homem bom, eu vivi a vida, todo mundo fala, desce daí, cara, esse teu testemunho não vale nada. Esse testemunho não serve. A gente quer um bombástico, um que rebente, porque fideliza o público, porque chama público, porque mobiliza público. E eu já estive com um pastor que chamou aquela Rebecca Brown para a igreja dele, e ela é louca, aquela mulher é uma louca. Aquela mulher é uma louca. Se me perguntarem agora, eu digo, com todas as letras, ela é louca, ela é psicótica. E aí eu falei isso para o pastor, ele falou, eu trouxe ela. Eu falei, essa mulher é louca, cara. Você trouxe essa mulher para a tua igreja? Essa mulher vai adoecer teu público, vai te adoecer, vai adoecer. Eu quero saber, cara, encheu minha igreja como nunca. Foi essa a expressão que ele falou. Eu quero lá saber, cara, encheu minha igreja como nunca. Pronto, é isso que vale. Você precisa fidelizar o seu público. Quando um movimento depende disso, para se sustentar, ele está fraco. Ele está fraco. A fortaleza, aparentemente fortaleza da Igreja Universal, só mostra a sua fragilidade. Uma igreja que tem que ter uma campanha nova todas as semanas. E o pastor tem que ter um departamento de criatividade lá dentro. Criando as coisas mais rosa, a água do sangue, que você vai lá lavar, tinha uma água vermelha. Na Igreja Universal, tinha um balde com água vermelha, que as pessoas vão lavar as suas mãos no sangue do Cristo. Tem uma outra que é teve uma lá que era a bexiga. Eu achei até criativo isso. Balão de soprar. Esse ambiente aqui não está cheio da glória de Deus? Eu vou soprar esse ambiente dentro de uma bola, soprar, um balão de soprar, você leva para casa, lá você estoura e espalha esse ambiente na sua casa. É muita criatividade, cá entre nós. Que eu não tenho. Não vão usar isso depois, hein, pessoal? Diante do enfraquecimento, diante desse enfraquecimento, quais são algumas respostas que nós temos? O movimento esgotou-se, está perdendo força, precisando fazer valer, precisando fazer acontecer, precisando se firmar, cambaleando, escândalos éticos por todo lado. Eu não estou nem citando aqui, né, as exacerbações, escândalos éticos. Quando diz assim, estourou, Polícia Federal deflagrou mais uma operação, eu já fico pensando, Jesus, pelo amor de Deus, não mais um. Porque eu fico imaginando, deve ter crente no meio. Deve ter pastor, deve ter alguma instituição religiosa no meio. Sanguessuga, escândalo do sanguessuga, foi um negócio horroroso. Dinheiro que era da saúde dos pobres. Cara, ambulância de pobre, que é para atender gente pobre. Os pastores fazendo mutreta com um político para desviar dinheiro para suas igrejas. Isso é um negócio... Os caras têm que arder no inferno para sempre. É um negócio horroroso, sinceramente, é inominável. Pastor, não tem coisa.
Teve um agora em São Paulo, está preso. Tem um em São Paulo agora preso, apóstolo. Está preso. Que ele aconselhou uma menina da igreja. A menina foi seduzida por ele. Ele não quis se expor, propôs fazer sexo anal com ela. Fez sexo anal com essa menina durante um monte de tempo. A menina começou a sangrar pelo ânus. A família não sabia o que estava acontecendo. E era o pastor da igreja, cara. Pastor da igreja. Preso, cadeia. E sabe o que ele está fazendo na cadeia? Que Deus o levou para a cadeia para ele poder ser uma testemunha lá dentro com os presos, que era um plano de Deus. É um negócio horroroso. O cara está preso nos Estados Unidos. $1 dentro da Bíblia. O negócio não faz sentido. Lavagem de dinheiro. Quando eu vi aquele dinheiro que foi preso naquele avião com uma mesa de dinheiro dessa altura, que eu olhei, eu falei, isso não é de igreja. Eu sou pastor há 30 anos, eu conheço tesouraria de igreja. Tesouraria de igreja não tem tijolo de nota de R$50 desse tamanho assim, empilhado dessa altura. Não tem, esse dinheiro não é de lá. Eu fui há algum tempo atrás, convidado por um promotor de justiça do Ministério Público para almoçar comigo, porque existe uma lei em São Paulo, eu não sei se ela é nacional, mas no estado de São Paulo tem uma lei que o pastor pode funcionar como juiz de paz, não apenas para fazer o casamento. Você sabe que o pastor pode fazer o casamento como juiz de paz. Aqui também pode. Eu posso celebrar a cerimônia religiosa com efeito civil. Então eu funciono como juiz de paz, assino e tem validade de cartório. Ele quis me chamar porque ele queria fazer um movimento para os pastores também serem juiz de paz para divórcio. Que assim como faz o casamento, pode fazer um divórcio, se não houver conflito, se não houver litígio. Se não houver litígio, o pastor chama as duas partes e sela o divórcio, do mesmo jeito. Ele falou, olha pastor, é melhor porque o pastor tem mais condições do que um juiz de aconselhar, de reverter, de evitar que o divórcio aconteça, de salvar aquela família. E não havendo litígio, resolve e desafoga os cartórios, desafoga os juízes. Quer dizer, é alguém mais ajudando na justiça. E ele me chamou para ir almoçar. Aí sentamos lá, ele pediu 2 caipirinhas, não vou dizer o que eu pedi, a gente ficou lá conversando, não vou falar para vocês também, né? Fiquei lá conversando com ele, nós estávamos num lugar aberto, aí ele viu assim numa cerca, o chupim, aquele passarinho chupim. Ele olhou assim para aquele pássaro e falou, você conhece aquele pássaro ali? Eu digo, não, aquele ali é o chupim, e eu odeio o chupim. Estou falando o que aconteceu comigo, ninguém me contou, isso é comigo, promotor de justiça do Ministério Público. Eu odeio chupim. Aí eu falei, mas o que é? Ele disse, chupim é um pássaro que não faz ninho e rouba o ninho do outro. E eu odeio quem faz isso. Aí eu fiquei calado, né, com o Ministério Público ali, o cara falou, pastor, você sabia que existem organizações que são criminosas com fachada religiosa? Eu falei, eu suspeito. Ele falou, nós sabemos no Ministério Público e nós estamos no encalço. E eles pensam que nós não sabemos. Mas nós no Ministério Público sabemos e estamos no encalço deles. E nós vamos prender, porque eu odeio chupim. E eu odeio quem usa do povo e é bandido e é criminoso.
E aqui em São Paulo tem duas organizações, eu não vou citar agora porque nominalmente, eles dizem que tem duas organizações, uma funciona com a lógica do PCC e hoje outra funciona com a lógica da máfia. Mas nós vamos botar esses caras na cadeia. Agora você imagine eu, pastor, ouvindo isso. Como é que eu ouço isso de uma autoridade federal, estadual, né? Ministério Público estadual. Como é que eu ouço isso? O movimento esgotou-se. Perdeu força. Nós temos que resgatar a sã doutrina. Temos que voltar a pregar sobre os fundamentos da nossa fé. Nós temos que voltar à reforma. Temos que voltar à época dos puritanos. Temos que voltar à época dos nossos antigos pais. Está faltando é a reta doutrina. O problema é que a nossa escola dominical está vazia. É a resposta ortodoxa, dogmática. Temos que voltar a exacerbar o ensino puro da doutrina cristã, e da redenção, expiação. Temos que pregar mais a Bíblia, e o povo decorar a Bíblia, e termos mais citação de versículo, o povo. Quer dizer, essa é a resposta dogmática, doutrinária, que também não resolve, que também não é a resposta. O problema é que, eu já tive até isso, né? Estão ordenando mulheres ao ministério. O problema foi que abriu essa porta para as mulheres. O problema é que tem gente andando de bermuda, entendeu? E tem a resposta pragmática diante do modelo que está o modelo que está se esgotando. Se esgotou. Na minha opinião, esgotado. Resposta pragmática. Precisamos melhorar essa sala. Essas cadeiras são muito inconfortáveis. Temos que modificar o nosso modelo de gestão. O problema é que o berçário da igreja não é bom. O problema é que não tem um estacionamento apropriado. O problema é que o nosso culto é muito pesado. Nós temos que modificar a liturgia, tornar uma liturgia mais leve, mais contextualizada. No dia que a gente tiver música melhor aparelhagem de som, aí vocês vão ver que as coisas vão acontecer, que é a resposta do Bill Hybels, do Rick Warren. Americana, pragmática, gerencial. O problema está na gestação, na gestão A gestação é as mulheres que estão na gestão da coisa. Como é que a gente está gerindo essa máquina religiosa? Precisa de são os nossos livros, a capa do nosso livro não está boa. Precisamos fazer uma produção tipográfica melhor. É porque nós estamos usando flanelógrafo com as crianças. No dia que a gente usar material de ponta com os nossos filhos, que passa o dia no joguinho lá, no computador, e vem para a nossa igreja, tem flanelógrafo, os meninos não se interessam. Nós temos que mudar, tem que mudar. Vamos investir pesado e maciçamente na nossa estrutura. Como se a nossa estrutura, pragmaticamente pensando, resolvesse o nosso problema. Então, o problema é que precisa de um cara mais jovem. Então, vamos fazer um culto com uma prancha de surf. Não resolve. A prancha de surf não resolve o nosso problema. Ou o pastor agora vai de chinelo para o culto, de sandalhão. Que aí a gente, pastor assim, olhando para ele de sandália e tal, deixa a barba crescer. Aí a coisa, ele fala para o povo. Não é isso. Nós sabemos que não é isso. Não vai resolver. Nós temos que modificar, por exemplo, o cerne da nossa compreensão do Evangelho, que está trocado no mundo evangélico. O cerne do movimento evangélico hoje é bênção.
o grande discurso evangélico é de bênção. E eu digo o seguinte, escrevi inclusive um texto, chega de promessa de bênção. Porque o cerne do evangelho não é bênção. O cerne do evangelho é busca de justiça e do reino de Deus. Não tem nada a ver com bênção. A grande pregação do evangelho não tem nada a ver com bênção. Aliás, a proposta de você se tornar cristão pode ser, inclusive, um prejuízo para você. Um prejuízo relacional, que você vai perder pai, mãe, vida. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. O cerne da pregação do evangelho é a busca da justiça. Qual foi o texto que Jesus leu na inauguração do seu ministério em Nazaré? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. E vocês conhecem o texto melhor do que eu. Para libertar os cativos, dar vista aos cegos, etc, etc. Para que vocês sejam carvalhos de justiça. Para que Israel seja carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Sermão da Montanha. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não tem nada a ver com bênção. Essa ênfase está trocada. A ênfase precisa ser resgatada. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nada a ver com bênção. Eu já fiz isso. Eu estou falando isso porque eu já fiz essa besteira muitas vezes. Nos meus bons tempos de evangelista pentecostal, de chegar na igreja e dizer assim: quem aqui veio buscar uma bênção, levanta a mão. Claro que todo mundo, cara. Quem quer uma bênção de Deus? Todo mundo. Quem não quer a bênção de Deus? Essa pergunta está mal feita. Essa pergunta está mal colocada. Nossa ânsia, a riqueza da pregação do Evangelho é justiça. O reino de Deus, diz Paulo, o reino de Deus é alegria, é paz e é justiça no Espírito Santo. Então, nós temos que vencer e sair desse modelo que fez de bênção o cerne. Bênção não é o cerne. O cerne é justiça. Por que é o problema de você fazer de bênção o grande mote do Evangelho? Que se você faz de bênção o grande mote, o cerne da sua pregação, não tem como. Você vai invariavelmente gerar uma espiritualidade clientelista, uma espiritualidade utilitária. Não tem como. Pode ser presbiteriano, radicalmente puritano. Ele está dentro da lógica do Edir Macedo. Não tem como. Ele pode ser batista, brasileiro, adepto da teologia do sul dos Estados Unidos, da Convenção do Sul, dizer, olha, eu sou batista regular, fundamentalista. Se ele faz de bênção o mote da pregação dele, ele está dentro da lógica do R.R. Soares, do Macedo, de todo mundo. Não tem jeito. É uma espiritualidade clientelista. Você acaba servindo a Deus por aquilo que Ele lhe dá. Temos que sair dessa lógica. Temos que romper com essa lógica. Como proposta,
nós temos que voltar a compreender a graça. Cara, é um negócio que eu me revolto quando eu penso nessa palavra graça. Porque graça é uma compreensão que nós temos da nossa relação com Deus, ou da relação de Deus conosco, que nós não temos coragem de levar às últimas consequências. Nós não temos, a gente para na metade. Eu acho que uma terceira coisa que eu gostaria de propor é a questão da culpa. Tinha um cara muito doido lá no Nordeste, que criou fama de ser intolerante com os filhos, que era um tal de Chico de Brito, que é lendário. O nome de Chico de Brito é um nome assim lendário, que eu morro de medo dele. Porque quando minha mãe me castigava, e eu apanhei de cinto, naquela época a gente apanhava, minha mãe dizia assim: agora você vai entrar na lei do Chico de Brito. Aí eu morria de medo do Chico de Brito. Mas uma das frases do Chico de Brito era assim: bata todo dia, porque no dia que você não souber por que você está batendo, ele sabe por que está apanhando. Um marido que, para ter a mulher do lado dele, precisa domesticá-la ou subordiná-la, amansá-la pela culpa, essa relação é uma relação doente. E as nossas comunidades, eu fico pensando, será que elas sobreviveriam sem o diabo e sem a culpa? Quantas comunidades evangélicas no Brasil teriam condições de sobreviver se não tivesse diabo e culpa? Como o diabo é necessário, como ele é útil, como ele é bom, como é bom ter um diabo. Faz bem para a gente ter um diabo. Esse espantalho onde a gente joga e onde em que os pastores usam para gerar medo, para coagir, para gerar submissão nas pessoas. Isso é horroroso, isso é horroroso. E o que eu vejo é que a questão da culpa, ela cresce na mesma medida em que o paradigma se esgota. Você tem que manter o outro. Você tem que usar de chantagem emocional, de chantagem psicológica, para manter o outro submisso. Se você não der, o diabo te pega. O diabo vem. Se você romper com Malaquias 3, a sua casa vai ser... Pô, mas o cara já vive num Brasil ferrado de economia. Já vive num país que o governo tira da gente o que pode e o que não pode, escalpela a gente em imposto. E ainda vem o pastor me dizer que o diabo vai me pegar, cara. Eu dou o que for necessário, eu quero me poupar, eu quero me preservar, eu quero ficar na superfície, pelo menos. Eu dou. E tem uma teologia aí evangélica que é horrorosa. Assim, ela é gritantemente, é uma aberração. Que é assim: você peca e o diabo adquire direitos legais sobre a sua vida. Olha que negócio horroroso. Eu pensei, cara, você já imaginou a cena celestial? Deus passando direitos legais, dizendo: olha, esse aqui agora, você tem direitos legais sobre ele. Aí uma pessoa falou para mim lá, uma vez, num encontro, falou assim: mas questão dos direitos legais. Eu digo, cara, se o diabo tivesse direitos legais sobre a sua vida, você não ia quebrar o braço como você quebrou. Se o diabo tivesse direitos legais sobre a sua vida, você virava pó da noite para o dia. Direitos legais. Eu tenho um filho que cresceu, ele perdeu a noção do crescimento
tem quase 2 metros de altura. O bicho é bem grandão, desajeitadão, adolescente desajeitado, que cresceu e não cresceu na mesma proporção a coordenação motora. E aí um dia, ele estava com 17 anos, grandãozão, nós compramos um Ford Ka. E ele, coitado. Minha mulher foi buscar o carro, 3 horas da tarde, estacionou o carro tinha 9 quilômetros rodados, 9, 8 quilômetros rodados. E ele, eu falei para ele depois, eu digo, só na tua cabeça mesmo. Foi querer se mostrar para os amigos. Eu digo, cara, tu querer se mostrar com um Ford Ka, se fosse uma Mercedes, uma Ferrari, tudo bem, mas um Ford Ka. Aí ele foi sair da garagem, sem carteira de habilitação, não sabe dirigir. 9 quilômetros. Passou numa coluna, rasgou a porta do carro todinho. Aí quando eu cheguei em casa à noite, estava no quarto, minha mulher falou, vem cá. Falei, o que foi? Trata ele com carinho. Falei, o que foi que ele fez? Não, ele está chorando lá dentro. O que foi que ele fez? Ele está chorando, ele quer conversar com você. Aí eu fui lá, estava deitado na cama, aquele bichão enorme, parece um mamute tão grande. Falei, Pedro, o que foi que aconteceu? Ele falou, pai, aí ele contou, né? Eu fui um bobo, peguei o carro hoje, escondido da mamãe, que eu quis me mostrar para os meus amigos do condomínio, e ralei a porta do carro. Agora você imagine eu, pai, vendo meu filho fazer uma bobagem desse tamanho, dizer assim, não, eu vou dar direitos legais ao traficante do bairro para pegar você, porque você infringiu uma lei. Não tem o menor sentido isso, cara. É um negócio horroroso, é um negócio grotesco, é um negócio imbecil. Mas é uma arma na mão de um líder. O diabo te pega. Você ama a sua família, você ama a sua casa, você se ama. Você preserva a sua vida. Eu chego para você e digo, se você... Quer dizer, eu tenho um poder de convencimento e de subjugação das pessoas que é incrível. Quando que as nossas comunidades vão ser comunidades em que nós vamos celebrar a vida? Em que o pastor não começa um culto dizendo assim, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe pela multidão dos nossos pecados. Eu falei, cara, esse pastor, toda a vida que vem aqui, tem uma multidão de pecados para pedir perdão. Nunca ele está leve, esse cara nunca está leve, é sempre uma multidão. Cara, relaxa, Deus é nosso... Deus te ama, Deus nos quer bem, Deus nos dá espaço, a minha pregação de ontem, para a gente crescer. Eu abracei meu filho, falei, fica quieto, cara, é esse mesmo, você aprendeu. Hoje é motivo de brincadeira na nossa família o que ele fez. Cresceu como homem. Eu vou pegar e ferrar meu filho porque fez uma bobagem na vida e destruir com a vida dele? Não faz o menor sentido isso. Se não faz sentido nas minhas... Eu que não sou ninguém, não faz sentido na minha relação com meu filho, faria sentido na relação de Deus com os seres humanos? Isso é uma espiritualidade adoecida, que precisa se valer da culpa. Nós temos que tirar isso da nossa pregação. Nós temos coisas lindas para falar de Deus. Um pastor amigo meu me contou uma história que ele contou assim a título de elogiar, achou legal, achou, puxa vida, que... Diz que na igreja dele não batiza crianças, mas apresenta, né? Igrejas batistas, pentecostais que não tem batismo infantil. E ele convidou um pastor amigo e naquela manhã, era a manhã de apresentação das crianças. Iam apresentar crianças. Convidou o pastor amigo para fazer a apresentação de uma criança. O pastor pregou aquele bebezinho de 4 meses de idade. Ele foi apresentar o Senhor, apresentar a Deus. Mostrou assim para a igreja e disse, olha, vocês estão vendo essa criança aqui? Isso aqui é uma víbora. Isso aqui é uma víbora. Só falta se revelar, mas isso aqui é uma víbora. E ele me contou essa história
elogiando, falando, tá vendo? Pecado original, queda, nascido debaixo da ira de Deus. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, que espiritualidade é essa, cara? Que mente doente é essa de um pastor? Que esse cara é doente. Você tem uma cabeça doente, esse homem é doente de alma. Falei para ele na hora, eu disse, cara, isso é doente. Como é que o sujeito apresenta uma criança de 3 meses de idade como uma víbora? Que coisa louca. Nós estamos doentes. Eu falei para ele, cara, nós estamos doentes, as nossas comunidades estão doentes por causa disso. Porque são homens adoecidos, são homens mal da vida, que não sabem lidar com a beleza humana, com a arte, não sabem contemplar o belo, não sabem contemplar a singeleza de uma criança. Falei, cara, tão diferente de Jesus, que viu no rosto de uma criança, o rosto do reino de Deus, dos tais é o reino dos céus. Eu tenho abordado isso aqui durante os dias, que nós precisamos de sair de uma espiritualidade que prometa ordem. Uma espiritualidade que promete ordem é grega, porque é a promessa de um mundo que vai ser controlado, em que as contingências vão deixar de existir, em que não haverá mais aleatoriedade, não haverá mais acaso, não haverá mais acidente. Temos que sair de uma espiritualidade que promete criar zonas blindadas para os filhos de Deus. Ninguém entra na vida blindado. Isso não existe. E essa oferta religiosa está errada. Precisamos conversar, sim, com gente que está trabalhando teoria do caos, que está trabalhando contingência, física quântica. Precisamos trabalhar essas questões. Sair desse teísmo determinista, que tem uma concepção de destino fatalista, que se mistura sutilmente nas nossas elaborações teológicas. Eu digo assim, que nós temos que sair de uma espiritualidade que seja dogmática. Temos que construir uma outra espiritualidade sobre outras coisas, crise, dúvida, fragilidade de afirmações absolutas, reconhecimento das limitações das nossas linguagens poéticas, leituras narrativas da Bíblia, sair desse conceito moderno de querer transformar a Bíblia num encaixe perfeito, como um quebra-cabeça em que os encaixes são perfeitos. A Bíblia não é isso. A Bíblia não se propõe a isso. Fazemos leituras das Escrituras que têm abordagem menos dogmáticas, menos absolutas. Teve uma época agora recente que eu cheguei a invejar as pessoas que são não resolvidas, as pessoas com dúvidas, gente que sabe conviver com crise, ou que não sabe, ou que identifica suas próprias crises, que não vive adoecidamente fugindo de si mesmo. Precisamos de uma espiritualidade menos dogmática, menos proselitista. Não queremos converter as pessoas ao nosso pacote doutrinário. Porque o nosso pacote doutrinário não existe unanimidade nem entre nós. Essa ideia. E aí eu recomendo que vocês leiam o livro, que eu acho que ainda continua necessário ler, do Rubem Alves, Religião e Repressão.
essa pretensão nossa de acreditar que a salvação está em você adotar um pacote de doutrinas, é muito pobre, é muito pequena. E nós temos que reconhecer que o movimento evangélico, esse movimento evangélico está aqui no Brasil e que dá a cara na maioria das igrejas aqui no Brasil. Esse movimento evangélico é da década de 1920 nos Estados Unidos. Ele é muito recente na história do cristianismo. Tem muitas outras tradições, tem uma riqueza. No primeiro semestre agora de 2009, eu fui a um encontro de pastores, líderes, no Cairo, no Egito. E lá, lá em Cairo, no Egito, nós ficamos num centro afastado da cidade. Numa das tardes, nós fomos visitar um mosteiro copta, a igreja copta, que é a igreja egípcia, né? Os coptas, eles se acreditam descendentes diretos de João Batista. Inclusive, nós fomos a um mosteiro que é anterior ao movimento monástico católico, mosteiro copta. Uma igreja que está, quer dizer, é um mosteiro que está lá no deserto, no meio do deserto mesmo, deserto do Saara, no deserto, desses monges coptas, da igreja copta, egípcia, que está lá, se não me engano, desde o ano 200 e pouco da era cristã. 200. Em outras palavras, está lá há quase 2000 anos. Esse mosteiro que já foi invadido, já foi... E o monge que nos recebeu, ele nos levou a conhecer algumas áreas. Não pudemos entrar em todas as áreas lá do mosteiro, obviamente. Algumas áreas ele nos levou e nos explicou algumas coisas. E eu me lembro que tinha um brasileiro do meu lado, e nós entramos numa capela de meditação. Ele me contou a hora, como é o dia deles, né? Entramos lá e ele contando os dias deles. Por exemplo, esse monge que estava lá, todos os monges desse mosteiro têm PhD, todos têm doutorado, nenhum sem doutorado. Esse que nos apresentou, ele tem doutorado em farmacologia, ele tem pós-doutorado em biomédica e está nesse mosteiro sem nunca ter tirado os pés de lá de dentro desde 1973. Ele nunca saiu do mosteiro em época nenhuma. Barba grande, uns 45, 46 anos de idade, 47 anos de idade, chegou lá jovem. Entramos nessa capela de meditação e ele nos deu o dia deles. Eles acordam todos os dias, independente de ser domingo, feriado, dia santo, todos os dias eles acordam às 3 horas da madrugada para fazerem Lectio Divina. Se reúnem, Lectio Divina é a leitura contemplativa da Bíblia. Então eles reúnem nessa capela, lê várias vezes o texto, das 3 às 6 da madrugada. Às 6 horas da madrugada eles vão tomar café da manhã numa sala em comum e na refeição é proibido falar, ninguém fala durante a refeição. Eles, enquanto almoçam, aí alguém perguntou por quê? Ele disse, porque comer é uma coisa que você põe para dentro.
E falar é uma coisa que se põe para fora. Então, nós temos uma ordem nossa, que enquanto estamos colocando coisas para dentro, não botamos nada para fora, ficamos calados. Mas um é designado para ler as Escrituras, porque o ouvido também recebe as palavras. Então, fica lendo as Escrituras ou um texto, não necessariamente da Bíblia, mas um texto de espiritualidade da tradição copta. Eles vão trabalhar e lá eles têm pomar, tem criação de gado, são as melhores frutas do Egito, vêm de lá. As melhores frutas do Egito vêm da plantação enorme. Criação de gado, leiteiro, enorme, eles não têm gado de corte, enorme, milhares e milhares de litros de coisa. Trabalham, almoçam, à tarde gastam nos estudos, estudando a tarde inteira. À noite vão no refeitório e cada um pega a comida e a refeição da noite, às 6 horas da tarde, é feita na cela, não no refeitório, na cela. Em absoluto silêncio. Não tem televisão, não tem rádio, não tem acesso ao mundo. Aí nós entramos na capela, ele nos dando essa aula, aí um pastor brasileiro do meu lado falou, não aguento, isso aqui eu não, isso aqui eu não, isso aqui eu tenho muita dificuldade de engolir isso aqui. Eu falei, você tem dificuldade de engolir? Deixa eu te falar, cara, esses caras estão aqui há 1900 anos. A tua tradição evangélica, norte-americana, batista, não tem 100 anos. Cristianismo, por séculos, foi isso aqui, cara. Só que você tem uma cabecinha desse tamanho. Não disse para ele ali dentro da coisa, mas fiquei pensando. Isso aqui foi o cristianismo durante séculos. Esses caras estão trazendo uma tradição, estão perpetuando uma tradição de 1800 anos, 1900 anos. Pensa que o problema não é o que você está vendo, o problema é a sua cabeça. Porque nós somos formatados a achar o seguinte, que cristianismo somos nós aqui, brasileiros, cristãos, evangélicos, da tradição protestante, mas nós não somos, nós somos uma pontinha. Existe um universo de culturas e de concepções e de leituras e de vivências cristãs que nós, com a nossa visão paroquial, pequena, obtusa, sequer temos conhecimento, mas elas são cristãs iguaizinhas. E aquele homem, chamado Macarius, é o nome monástico dele, Macarius. O Macarius, ele é uma outra dimensão de espiritualidade e de vivência e de cristandade que eu não conheço, não tenho a menor ideia, porque eu sou treinado dentro desse paradigma, mas está lá. E que nós temos que ter a grandeza, sair dessa nossa ideia pequena, que precisa alargar, nós precisamos alargar. Caso contrário, nós vamos nos apequenando cada vez mais nos nossos próprios vícios, embriagado com a exuberância das nossas próprias palavras, com os nossos próprios feitos, achando que nós somos os eleitos da última hora, que nós somos a chuva seródia de Deus, que Deus levantou esse povo escolhido e precioso, e que nós temos problemas gravíssimos internos e que nós temos que ter a grandeza de repensar e recuperá-los para que a gente não se perca naquilo que a gente está fazendo.